aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia, mas algumas coisas não mudam. O Dilma segue calado sobre os escândalos que envolvem seus ministros, tanto o da comunicação como a ministra do turismo. E a gente vai falar sobre isso, o Estadão soltou mais uma nota sobre o caso. A turma do União Brasil está insatisfeita aí porque estão tentando criar confusão para cima da ministra, enfim, muita coisa para falar. Depois vamos falar rapidamente aí sobre o Marcos Duval, saiu mais uma nota ontem. Fala agora sobre o Braga Neto, meio que o Braga Neto saberia, né, do tal plano. Tem mais algumas coisas também para falarmos sobre a direita, algumas coisas interessantes, uma treta que rolou no dia de ontem e alguns projetos de lei e algumas movimentações que a turma vem fazendo aí no Congresso. Depois quero falar da imprensa, né, que sustenta a nossa democracia e que parece que não aceita que exista uma direita no Brasil. Se for direita, no máximo, né, PSDB ou, sei lá, turma do MBL. Depois de falar da carreira Furacão, acredite se quiser, fogo amigo. O amigo disputa os ministros aí, né, se bicando uns com os outros. Vocês vão ver, envolve a pasta do desenvolvimento regional e a agricultura. PSD versus PT. Falando do PSD, até o Alcolumbre pode estar de saída para o partido. O clima não está muito bom no Brasil. O partido aí segue rachado, algumas notas interessantes. Estão muito a comentar aí no final de semana que possivelmente o Dilma não tem uma base realmente coesa até o momento na Câmara, no Senado, e mais cargos podem ser distribuídos nos próximos dias, no segundo, terceiro escalão, para ver se consegue acomodar todo mundo. Enfim, vamos falar sobre isso, sobre as confusões. Depois eu quero falar sobre questões internacionais ligadas à picanha. Um embaixador aí europeu criticou, né, o Dilma por talvez não criticar em seu discurso lá na CELAC e tudo mais, Cuba, Venezuela, Nicarágua. E tem algumas notas que saíram aí que envolvem o Brasil e esses países. Coisa boa não tem como ser. E no final quero falar sobre economia, comparativo, Lula e Bolsonaro. São notas que bem interessante, que mostram um pouco da gestão Bolsonaro, mais algumas coisinhas. Enfim, muita coisa. Vamos começar, que é para ver se dá tempo de falar sobre tudo. E, gente do céu, eu quero saber se esse assunto será tratado com a intensidade, sabe, e a prioridade que ele necessita. É o destaque, na verdade a palavra correta é destaque. A turma do Estadão meio que está reverberando sozinha. Não teve até o momento reportagem especial no Fantástico, Profissão Repórter. Acho que o William Bonner segue calado sobre o caso. A turma da Folha de São Paulo soltou uma notinha outra, né? Não estou vendo também muita coisa na CNN, mas isso daqui é de deixar qualquer ser humano de boca aberta. Ministro das Comunicações, uma das pastas mais importantes do governo, numa situação que cada dia que passa vai ficando pior. Cidade que recebeu 5 milhões para asfaltar estrada de fazenda do ministro tem 1/3 de ruas de terra. Nos últimos 5 anos, o município de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, teve 20 milhões para investir em asfalto. Com cerca de 1/3 da população vivendo em ruas de terra. A obra mais cara de pavimentação contratada pela prefeitura foi a da estrada, que corta 8 fazendas do ministro das Comunicações. Não é uma, nem duas, nem três, são 8 fazendas. E a prefeita da cidade é a sua irmã, a Luana Rezende. Luana Rezende, prefeita, é irmã do ministro. Ao custo de 5 milhões, garantidos com verba do orçamento secreto direcionados pelo ministro a seu reduto eleitoral, a intervenção custará 25% de tudo que a prefeitura pôde investir para asfaltar as ruas entre 2017 e 2022. A obra mais cara ligada a asfaltamento nos últimos 5 anos, 25% de tudo que foi gasto é a estrada do ministro. Rapaz, que coisa, hein? A 300 quilômetros de São Luís, Vitorino Freire é um município pobre do interior maranhense, com a política sob influência da família de Juscelino Filho desde os anos 70. A maior parte da população depende de auxílios do governo e vive em ruas sem urbanização, de acordo com dados do Cadastro Único. Apesar desse cenário, uma das prioridades municipais é a Estrada das Fazendas, onde Juscelino também tem uma pista de pouso e um heliponto particulares.
A justificativa técnica para a obra na Estrada das Fazendas, revelada pelo Estadão, é uma incógnita. A prefeitura não respondeu os pedidos de explicação feitos pela reportagem. Questionado, o secretário de administração, Josué Lima de Alencar, responsável pela licitação, tentou esclarecer assim. Olha a justificativa. Quando tem a necessidade, é feita a escolha. A gente faz o levantamento das ruas e escolhe os trechos. 1/3 da população vivendo em rua de terra. E a obra mais cara que foi escolhida, sobre um critério técnico foi foi a estrada que corta 8 fazendas da família do ministro. Na cidade que a irmã dele é prefeita. Que os 5 milhões vieram de suas emendas. A pavimentação está na fase inicial. Ao longo dos 19 quilômetros, dos quais mais da metade passa pelas fazendas, as casas são escassas. Quem vive por ali costuma ganhar vida na roça. Uma opção de trabalho para os povoados das cercanias é justamente as terras da família de Juscelino, literalmente cortadas pela via. A informalidade é uma marca de Vitorino Freire. Apenas 6,7% dos habitantes tinham ocupação, de acordo com o IBGE em 2020. Isso é um absurdo. 6,7%. Meu Deus do céu. O NACO do orçamento secreto do Juscelino Filho enviou para a pavimentação da estrada que o beneficia, garantiu um dos maiores contratos firmados pela gestão de sua irmã, a prefeita Luana Rezende, nas redes sociais. Olha a coragem. Deve ter aprendido com o Pacheco. Corajoso assim só pode ser igual ao Pacheco. Nas redes sociais, o ministro se referiu a centenas de beneficiados, mas a prefeitura não informou o número exato até agora. Não está aqui ainda. Você vai ver o que ele fez. O que o ministro fez após ser questionado nas redes. Juscelino nunca havia enviado tanto dinheiro para asfaltar uma rua na cidade. 1/3 da população vivendo em ruas de terra. E ele nunca enviou tanto dinheiro para asfaltar e melhorar a vida do povo. Mas isso aí, esse levantamento é segundo dados disponíveis em portais da Transparência de Vitorino Freire, do Governo Federal e da Codevasf. Como mostrou o Estadão, parte das obras tem sido tocada por empresas de amigos, ex-assessores e integrantes de seu núcleo familiar. Muitos vitorinenses não entenderam o critério para a seleção da Estrada das Fazendas, sobretudo porque bairros da área mais urbana da cidade ainda têm ruas de terra que viram lama em períodos chuvosos. Abre aspas, eu moro em área urbana há mais de 10 anos, em rua não calçada. Não seria melhor asfaltar aqui e beneficiar a mim e meus vizinhos do que uma estrada que passa por fazendas e além das fazendas as casas são escassas? Segundo levantamentos do Estadão. Escreveu um morador no Instagram do ministro. Tanto dinheiro jogado fora vai servir para ele não pegar poeira até a fazenda, comentou outro morador. Enquanto isso, o povo que aguente as ruas esburacadas. Eles tentam entrar em contato com a prefeita para ajeitar as ruas, mas não dão um sinal de resposta, disse mais uma seguidora. Cobranças de explicações e queixas sobre outras ruas não pavimentadas à espera de serviços levaram um político a restringir novos comentários na rede social. Ele trancou suas contas igual o Pacheco fez. Trancou as contas para não ser cobrado pela população que está indignada porque mora em rua. Só quem mora em rua de terra sabe, porque eu já morei em rua de terra. Quando chove, meu amigo, parece que o carro quebrou o amortecedor, porque tá passando assim, ó, balançando na cabeça. Meu Deus do céu. Mas a estrada que leva para as fazendas do ministro, essas aí vai estar igual um tapete. Vai estar igual um tapete. Vitorino Freire tem 33 mil habitantes. Na comparação com cidades do mesmo porte, o reduto de Juscelino Filho foi privilegiado com repasses federais para pavimentação. Em Cururupu, município de 32 mil habitantes que fica no norte do estado, 87% das pessoas estão em ruas de terra. Olha só,
De 2016 a 2022, a cidade de Cururupu recebeu 1,4 milhão para asfaltar as ruas. Uma cidade que 87% das pessoas estão em ruas de terra. Uma cidade que tem basicamente o mesmo número de habitantes que Vitorino Freire. 1.000 a menos. 87 em ruas de terra. No mesmo período, Vitorino Freire obteve 19 milhões, dos quais 8,4 foram diretamente do Juscelino. Juscelino não é o deputado federal de Vitorino Freire, ele é o deputado federal por Maranhão. Maranhão, ele deve olhar para o seu estado como um todo. Será que a prioridade é a sua fazenda, a cidade de Vitorino, ou quem sabe ajudar a cidade de Cururupu? Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a direcionar verbas para asfaltar a estrada que dá acesso às suas terras, o ministro alegou que o serviço vai beneficiar diversas comunidades, quais eu não sei. Ele admitiu o envio do orçamento secreto para pavimentar o trecho. A prefeitura de Vitorino Freire não informou quantas ruas não têm asfalto. O secretário de administração, José Lima de Alecá, explicou o critério para priorizar a terra do ministro. A gente faz o levantamento das ruas e escolhe os trechos. Eu não consigo entender como a maior parte da imprensa segue ignorando este caso. Assim está claro, está cristalino. É um caso que envolve orçamento secreto, que a imprensa tanto criticava. A imprensa nunca chamou de emenda de relator, era sempre orçamento secreto, que tinha que acabar. O Dilma passou toda a campanha batendo no orçamento secreto, falando que era um dos maiores esquemas que esse país já viu. Aí é estrada que passa por não uma, 8 fazendas, numa cidade que diversas pessoas moram em rua de terra. Na região, várias cidades também não têm ruas asfaltadas, onde a prefeita da cidade é irmã do cara. Onde as empresas... Tem empresa que até a cunhada tá no meio. Outros são amigos. Tem empresa que um cara foi lá visitar o ministro e nem tá na agenda. O Tito. Isso aqui não tá... Cadê a valentia? Se fosse em outros momentos... Se fosse um ministro... Tem que falar o quê? Vamos falar o seguinte. Vamos chamar esse cara de ex-ministro de Bolsonaro. Acho que vale até fazer o clique embaixo. Falar, rapaz, tu ouviu falar do ex-ministro de Bolsonaro? Do ex-ministro das comunicações de Bolsonaro? Da estrada que ele fez? Aí o pessoal vai gritar, vai levantar aquela confusão. Aí eu falei, eita, quem é? Quem é? Qual o ministro? Aí depois fala, não é de Bolsonaro não, pô. Era só pra chamar a atenção. É o ministro Dilma. E tá todo mundo aí calado. Estão calados. Calados. O outro caso envolve a ministra do Turismo. Essa daqui a confusão chegou até a dar uma crescida, mas devido aos eventos do dia 8, ficou em segundo plano. Aí agora, veja como são as coisas. O próprio Ministério Público comentou sobre o caso. Algumas coisas, na verdade, não o caso que estava em destaque na imprensa, né? Que é um grupo, que ela tinha fotos. Mas o Ministério Público comentou algumas coisas sobre ela. Saíram várias notas. E um dos deputados federais que resolveu... tomar algum tipo de ação contra a ministra foi o Deltan Dallagnol. Aí você vê qual é a resposta do União Brasil do Rio de Janeiro, que é a região da ministra. O União Brasil vai acionar o Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do deputado Deltan Dallagnol por motivos de quebra de decoro por denunciação caluniosa contra a ministra. Tal crime não pode ficar impune e nem ser praticado por quem busca a criminalização da política por meio do mandato. Se eu não gosto do Deltan, mas de jeito nenhum. Mas querer falar de denunciação caluniosa, pelo amor de Deus, né? E o Dilma tá calado, não tem uma única palavra. O Dilma deu inúmeras entrevistas, inúmeras. Seus ministros também. Só um levantamento do Poder 360 mostrou que para uma grande emissora, né, um grande grupo aí de TV, foram 108 entrevistas de pessoas ligadas ao Dilma. E não existem questionamentos sobre o ministro das comunicações. Não tem. Ele não é cobrado. Quando ele fala o que quiser. Cadê aquela entrevista exclusiva com Kennedy Alencar? Que ele tava aí falando grosso, falando alto, botando o dedo na cara do Lema. Por que o Kennedy Alencar não perguntou pro Dilma sobre o seu ministro? E sobre a sua ministra? É o absurdo, né, que esse país vive.
Mas tudo bem. Porque no de Alencar, tá pegando aqui o bonde, a gente vai avançar, podia ter perguntado até sobre o salário mínimo. Uma promessa de campanha que se a gente não falar mais, né, vai ficar esquecida, vai falar, beleza, acabou isso mesmo, etc. Cadê os 1.320? R$ 18 a mais por pobre não pode? Mas salários acima de 40 mil para alguns setores, isso pode. Isso pode. Pelo amor de Deus, né? Esse Brasil tá é uma piada. Piada mesmo, né? Eu falo até do Marcos Duval. O nosso SWAT brasileiro. SWAT, enfim. O senador disse que contou a Braga Neto o plano golpista de Bolsonaro. A imprensa volta a tentar colocar como se fosse o plano de Bolsonaro, não é mais do Daniel Silveira. A Veja, Marcos Duval também contou que recentemente falou com o general Braga Neto sobre a proposta que havia recebido do ex-presidente. Mas o Marcos Duval falou que ele recebeu a proposta do Daniel Silveira, não foi de Bolsonaro. A conversa, segundo ele, foi na sede do PL, em Brasília. Olha só, já quer envolver também o partido. Eu contei essa história para o Braga Neto. O presidente queria fazer um golpe de Estado e ele disse, eu não acredito. E dá tudo entre aspas, como se fosse a fala do Marcos Duval, que ele teria dito, olha, para o Braga Neto, que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Essa história aqui do Marcos Duval só fez atrapalhar. E, gente, vou dar um exemplo assim que todo mundo já deve ter visto uma vez na vida, ou até conversado sobre isso. Quem tem criança pequena em casa, vê aquelas mesinhas de centro, que bota o pé em cima, aquela mesinha que tem uma quina, você vai deixar a mesinha e no dia que a criança bater a cabeça, você vai brigar com a criança porque ela bateu a cabeça, ou você vai tirar a mesinha do meio? Ou você vai colocar alguma coisa na borda da mesinha para a criança não bater a cabeça na quina? Este caso aqui, eu volto a falar, ele não teria acontecido se não fosse a maluquice do Daniel Silveira. Não dá para ignorar isso. A Veja colocou a nota com o áudio do Daniel. Você consegue ouvir, em alto e bom som, a voz do Daniel Silveira, convidando o Marcos Duval para ir lá no Planalto e faz isso, faz aquilo outro, não entra com carro, eu vou te buscar, etc. Tudo mais. Olha a irresponsabilidade do Daniel, o que está custando para a direita. Agora estão tentando envolver também o Braga Neto. E enquanto a imprensa fica dando destaque para isso, a imprensa não fala do Juscelino. Enquanto a imprensa fica dando destaque para isso, ela não está falando das confusões que envolvem o Dilma, dos problemas econômicos que o Brasil já está vivendo. General Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. No dia 9 de dezembro, poucas horas antes da controversa reunião, Bolsonaro reapareceu no cercadinho do Palácio da Alvorada e falou pela primeira vez aos apoiadores depois da derrota nas urnas. Na ocasião, o general estava ao lado do presidente. Procurado, ele ainda não se manifestou. Aí você vê, né? No dia que rolou a confusão, Bolsonaro apareceu, Braga Neto estava com ele. Será que Braga Neto também não está envolvido? E já estão aí. Já estão querendo criar confusão e mais coisas acontecem. Essa nota do Estadão agora de manhã não fala qual é o grupo, mas não fala quem é, né? Mas pode ser, advogados ligados ao Dilma. Tem pra mim que é um determinado grupo, né? Mas deixa lá. Avaliam que Marcos Duval pode ser alvo de pedido de prisão por suposta tentativa de obstrução das investigações sobre os atos do dia 8. Para eles, o fato do senador ter levado as informações do plano para o ministro e não ter formalizado denúncia indica que seu objetivo era afastar o magistrado. Prisão, né? Pode ser preso. Pode ser preso. Tudo para a esquerda se resolve com prisão. É oposição? Prende. E tá resolvido. Uma coisa que eu comentei no vídeo ontem, eu falei para vocês, gente, a gente tá num momento interessante. Um momento interessante. Porque a esquerda tá cada dia mais perdida, mais desconectada com a população. A esquerda, e eu acho que vocês podem ver em diversas análises que saíram até na grande mídia, cobrando o Dilma, botando o dedo na cara, falando de frente ampla, falando que não é que ele ganhou, é que Bolsonaro perdeu. E o que aconteceu na eleição, vocês viram todas as confusões de diversas coisas que eu não preciso nem relatar. E vocês viram que na maior parte do tempo é o seguinte, não, temos que voltar para salvar a democracia, não é pela democracia, temos que tirar Bolsonaro. E em nenhum momento teve assim, não, beleza, vamos aqui apoiar o Dilma de forma convicta. Ele não tem base, ele segue patinando. No dia de ontem, mostrei para vocês um papo que teve aí no Brasil 247, entre o Conde e o Fernando Horta. O cara falando, do jeito que tá,
Só com o apoio dos liberais vai dar ruim pro Dilma. Ele precisa da base progressista com ele. Ou seja, precisa de apoio real. E de gente que feche com ele. E não tá rolando isso. Não tá rolando isso. A esquerda brasileira que existe hoje aí é cada vez mais essa esquerda woke, né? Que abraça a pauta globalista, abraça a agenda verde, toda essa agenda identitária também. E o governo tá bem próximo disso aí. Só que veja, ontem eu mostrei aquela discussão onde o Ricardo Capelli é um cara aí que já foi até da Uni no passado, é aquela esquerda um pouco mais raiz, preocupado em tentar falar para fora da bolha. Ah, tem que falar, pô, todo mundo que fala de Deus, pátria, família é do mal? Aí o Felipe Neto vinha botando o dedo na cara, a gente comentou sobre isso ontem, aí veja só, a turma do UOL, o Splash é uma ala mais extremista dentro do UOL, que já é um veículo bem extremista. Felipe Neto critica secretário de Flávio Dino por defender slogan NZ. Meu amigo, já tá falando que o secretário do Flávio Dino defende o slogan. Olha o ponto que a imprensa tá chegando. Até o Felipe Neto foi incomodado. Ó. Olha, hora que é difícil. Alô Splash, o Ricardo Capelli, em momento algum, defendeu o slogan. Estão brigando entre si. Se a direita organizar, né, entender, colocar suas ideias de modo que elas não criem resistência, assim, que só de uma forma um pouco mais doce, né, no ouvido da população, a coisa avança. Colocando as ideias de um jeitinho mais doce, com um jeitinho etc., organizando uma punição. 2024, ano que vem, o governo Dilma, já no meio de uma crise econômica, que isso é totalmente plausível, oxe, é um bom caminho para a gente começar ganhando aí várias prefeituras e elegendo vários vereadores. A Helene Catanhede, outro assunto que a gente comentou no vídeo de ontem, uma vereadora de São Miguel do Oeste, uma vereadora do PT, acusou tias do Zap, cidadãos comuns, durante uma manifestação. O cara falou, coloque sua mão pra frente aí, né, ou na pessoa da frente para emanar boas energias. O cara fala isso, tá gravado. E aí a vereadora acusou todo mundo de ser NZ. O Ministério Público foi contra. O Ministério Público deixa claro, o texto, o cara falou para colocar a mão pra frente para, sabe, emanar boas energias. Isso tá claro, tá na nota do Ministério Público. Só que olha o que a Helene Catanhede disse. Basta ver as fotos do gesto NZ para saber quem tem razão. A vereadora Maria Tereza Capra, caçada exatamente por dizer a verdade e condenar o NZ. Uma vergonha. Pessoal, qualquer ser humano comum que vê a foto, o vídeo das pessoas cantando o hino do Brasil com a mão esticada, pessoas comuns, e vê um comentário como esse, fica com raiva da imprensa. Essa galera tá desconectada com a realidade. A direita segue assim, com uma oportunidade sem igual, existe um vácuo. Essa turma não está conseguindo dialogar com a população. Isso aqui é papo de maluco. E eu tô comentando sobre isso porque dia de ontem teve uma treta. A galera aí levantou uma polêmica em torno da Globeleza. E aí rolaram vários comentários e eu fiquei feliz com diversas coisas que aconteceram. Choveram comentários dos mais diversos, de diversas pessoas comuns e pessoas, sei lá, com engajamento um pouco maior, ou pessoas que já foram até parte do governo, lá como o Fábio Van Garten, falando assim, pô, gente, esse não é o melhor dos caminhos. E você vê muito cidadão comum falando, deputado, esquece isso, pô, isso não, deixa essa treta de lado, deputado, isso não ajuda, vamos trabalhar. Isso daí é só treta, sabe? Isso é só mitada, isso no máximo vai criar problema pra gente. E já tem, inclusive, pessoas na esquerda falando que os deputados lá que fizeram as postagens devem ser levados ao, sei lá, conselho de ética, deve ser coisa, por quebra de decoro, isso, aquilo, outro, teriam cometido crimes e tudo mais. É aquela postagem que no final do dia não ajuda em nada. Pode até ser engraçada, mas acho que um deputado não é humorista, né? Só o tiririca. Aí o Fábio Van Garten fala o seguinte, ó, a direita precisa amadurecer muito, afastar-se dos que possuem comportamentos e ideias tabajaras, sair do mundo virtual e de likes, começar a agregar pessoas, ouvir ideias, raciocinar. A mitada de hoje é a derrota de amanhã. É tipo o caso aí da confusão do Daniel Silveira. Se não tivesse inventado essa maluquice, não estávamos discutindo o Marcos Duval, o doidinho no pedaço. A Tsuki ainda fala o seguinte, ó, trazer a foto antiga
da tal Thaís Carla como se fosse a Globeleza, né? Pô, e tirar sarro. O que é que isso traz de propositivo? Fez quantas pessoas refletirem para o real problema da obesidade? Atitudes assim trazem mais pessoas para o nosso lado ou afastam as pessoas de nós? E aí quando eu vi que a Tsuki falou assim, pô, a foto não é desse ano. Eu falei, não é desse ano? Eu tava lá no Twitter, eu vi que a Elisa mostrou aqui pra ver. A polêmica que a turma levantou em cima de uma foto. Gente, isso aconteceu em 2020. Ali, ó, 20 de fevereiro de 2020. Tô vendo aqui na foto, ó, pequenininho. Cadê aqui, ó? Thaís Carla aparece em pintura corporal para o carnaval. Não era nem de hoje, então assim... Pô, beleza, bacana. Quer dar opinião, quer brincar. Mas acho que às vezes não condiz. E pode acabar dando munição pra turma da esquerda. Aí, eu tenho certeza que você fala, pô, mas será que não é uma pauta que é importante? Que envolve, sei lá, uma possível desconstrução do belo. A esquerda não gosta do que é belo. Uma questão aí que envolve a obesidade, né? Pô, será que isso tá certo, errado, etc, tudo mais? Aí isso que aparece o Alessandro Santana. Como ele mesmo diz, o homem do povo. O homem da comunidade Tiradentes. Tá aí, andando, pegando o metrô. Ainda é sucateiro até o dia de hoje, ele se orgulha disso. E acho que deveria. Trabalho como qualquer um outro. É tipo ser mecânico, ser pedreiro. O Brasil é um país onde o técnico ele não é valorizado. Se as pessoas soubessem como determinados empregos podem, assim, não só lhe dar diversas habilidades extremamente úteis, como bons ganhos, se você souber aplicar de determinadas maneiras, ele fala o seguinte, ó. Já pensou que legal, mas que legal, se nossos eleitos aí, em vez de fazer piada, apresentassem um projeto para ensinar nas escolas os perigos da obesidade? Para quem reclama que não tem solução, pô, uma solução bacana, muito melhor do que só esculhambar. Pô, muito melhor, olha só, um projeto, pode fazer alguma coisa, pode abrir uma audiência pública, discutir, tentar botar uma coisinha aqui, uma coisinha colar. É sempre bom lembrar que o lado de lá não faz piada. Eles sim, eles dia sim, dia também, protocolam algo que no futuro vai dar ruim pra gente. E essa pauta, pessoal, ela é extremamente interessante. Se os deputados realmente quiserem abraçar, tem muita coisa bacana que pode ser feita. Essa pauta que envolve alimentação, se você pega aí a questão da agenda ESG, olha que coisa. O que é que a agenda ESG vem reclamando aí nos últimos tempos? Do peito da vaca. Não, peito da vaca, meu Deus, planeta, agricultura, etc, tudo mais. Se você começa a bater na tecla de uma alimentação saudável e tudo mais, e isso, aquilo, outro, no final do dia, chegaremos a uma conclusão que para termos uma alimentação saudável, um ser humano tem que ter, em média, pelo menos né, umas 3 refeições por dia, onde todas elas contenham uma boa fonte de proteína. O melhor que tem é quando você pega a comida, tira da terra e bota no braço. Não é comer com terra, né? Você tira da terra, né? Você pega uma cenoura, você lava, corta, bota no prato um arroz. Aquela comida, sabe, mais natural possível. A mesma coisa, então, um pedaço de carne, um pedaço de frango, um peixe, um pedaço de porco, uma fonte proteica. E isso vai de encontro a diversos aspectos da agenda ESG. Você vê a turma também, né? As comidas à base de planta, à base de inseto. E você fala, não, cara, olha só. Então, você quer trazer essa pauta da alimentação saudável, você, inclusive, pode delimitar e impedir o avanço de algumas agendas. É uma pauta que, inclusive, você pode furar a bolha. A direita, ela pode pegar... Você pega o próprio mundo fitness, o mundo maromba. Os marombados, você fala, cara, olha só. Você traz para perto, você traz médicos para falar da importância de uma alimentação saudável e como... A própria agenda ESG pode ser um problema nas coisas que eles estão reclamando, que temos realmente que fortalecer o agronegócio. Cada vez mais aí o mundo vem passando por algumas mudanças que no final do dia não estão melhorando a alimentação do povo. E ainda mais de um país que a prioridade deveria ser matar a fome. Segundo a Marina Silva, tem 120 milhões de brasileiros passando fome. Então, será que a discussão apenas aí, olha a Globeleza, olha isso, olha aquilo outro, será que ela é a melhor das discussões? Acho que vocês me entendem. Tem muita coisa que dá para ser usada assim de muito bom proveito. Que outro exemplo? Para quem fala assim, mas só vai reclamar? Não, hoje eu tô aqui cheio de soluções, cheio de sugestões. Olha essa nota que saiu.
Olha essa nota que saiu. 2 de fevereiro. 4 dias atrás. 4 dias? 4 dias. Obesidade. Transição. A equipe de transição do Dilma ignorou o programa criado na gestão Bolsonaro e premiado na ONU. A equipe de transição do Dilma ignorou a iniciativa contra a obesidade lançada pelo governo Bolsonaro e premiada na ONU. Olha aí. Poder trazer essa agenda é o legado de Bolsonaro, é o legado da direita. O que é que você acha que é mais efetivo? Discutir isso daqui, trazer isso daqui, fazer uma crítica direcionando. Você faz aquilo, você direciona para nossa agenda política, para tentar avançar com nossa agenda. Os deputados usarem a sua caneta, o seu engajamento, eles conseguem alcançar diversas pessoas. Olha que assunto bacana. E tá aí, ó. É uma iniciativa real que foi feita pelo governo Bolsonaro, pela ONU, e que o Dilma está ignorando. Nesse caso aqui, eu duvido que os nossos parlamentares pudessem virar alvo do Conselho de Ética. Já pensou? O deputado ser caçado por causa de uma piada. Depois não reclama, né? Depois não reclama. Aqui é só para contar uma curiosidade para vocês. Essa postagem aqui, ó, é do dia 21 de setembro de 2022. Isso aqui é no período antes da eleição. Essas postagens aqui, ó, eu tinha mandado um tempo atrás. Isso aqui eu mandei pro médico. Um médico com grande alcance. Eu tento usar, no meu parte do tempo, o engajamento que vocês me dão pra, sei lá, alguma coisa que eu acho que vocês desejam, né? Pô, se a turma quer que a direita vença, eu vou tentar usar o meu engajamento, não só pra falar pra mais pessoas, mas tentar chegar em outras pessoas. A hora que o médico mandava pra ele, um cara famoso aí, eu mandava pra ele umas coisas sobre carbono, SG, vocês podem ver aqui, né? BlackRock, cadê meu mouse, senhor? BlackRock, SG, aqui é o Fórum Econômico. Eu falava, ó, dá uma lida nesse artigo, olha essa thread. Essa questão é que eu te falei certa vez. Se não houver uma movimentação da classe médica junto a outras áreas, falando da importância da alimentação, eles vão proibir a comercialização ou pelo menos aumentar o preço das proteínas animais. A Holanda já transformou a carne no novo cigarro. Já tem cidade que está proibida a veiculação de produtos à base de carne. A veiculação, né? A propaganda. Eu tento usar, às vezes, engajamento para isso, trazer mais pessoas. Uma discussão dessa no Congresso, eu sou jornalista. O que é que eu vou chegar e falar? Falar, não, eu faço dieta, então temos que comer carne. Eu não tenho voz nessa disputa. Agora, quando um médico, especialista na área, nutrição esportiva, né? Faz uma coisa, outra tem um pouco de voz. Só uma curiosidade até. Isso aqui foi próximo do período eleitoral também. Tentei usar meu engajamento na época da eleição também para assim, cara, como é que eu posso ajudar a direita, né? E nessas idas e vindas, acho que teve um podcast aí que nosso amado Bonorinho foi, que eu tentei, né, fazer uma ponte. Acho que posso ter ajudado. Eu falei, ó, acho que seria bom. Pô, ele vai falar fora da bolha, vocês vão ganhar uma audiência, etc, tudo mais. Então, trazendo algum tipo de solução, né? Eu acho que você tentar agregar, conversar para fora da bolha, pegar alguns assuntos que são polêmicas, apontar, trazer algumas soluções, aprontar para uma agenda, isso é muito mais efetivo do que só fazer uma crítica na internet, fazer uma piada, dar a famosa lacrada, né? E aí você vê, ó, comentamos ontem sobre Mário Frias. Ele fez a postagem. Na verdade, no vídeo de ontem eu trouxe a postagem do Mário Frias avisando, ó, eu protocolei esse projeto. Que acho que é um projeto que grande parte da direita apoia. Virou notícia. Assim como o projeto do Gil Diniz virou notícia do Metrópolis, o do Mário Frias também. O Metrópolis, ele é lido por diversas pessoas. Furou a bolha. Olha lá, ó. Mário Frias propõe proibir transição de gênero em menores de idade. Frias apresentou o projeto após reportagem mostrar que há 280 menores de idade em processo de transição no hospital HC, não sei qual é o HC, um hospital colégio, hospital comunitário da USP, não sei, é o hospital da USP. Muito melhor, pô, quer fazer uma crítica aqui, ó, vai lá, parabéns ao Mário Frias. Acho que vocês pegaram aí a ideia. Para não falar, só está criticando sem nenhuma sugestão. E por que é importante que os deputados andem? Mas assim, ó, na ponta do dedo.
sabe? Igual Ayrton Senna dirigindo na chuva, né? Trazendo na ponta dos dedos pro carro não derrapar. Porque no que depender da imprensa, no que depender dos nossos opositores, qualquer coisinha errada, gente, que os deputados fizerem, qualquer coisinha errada, sabe, descabida, eles vão com tudo pra cima. Eles sempre fizeram isso. Isso aqui foi um editorial do Estadão. Olha só lá embaixo, ó. Embora a bancada golpista no Congresso esteja isolada, sua mera existência mostra que a antidemocracia foi normalizada, como se fizesse parte do jogo, mas não faz. Aí você diz, não, isso deve ser a bancada de uns malucos aí que apoiou formalmente. Não, qualquer pessoa mais à direita pro Estadão é bancada golpista. Então, os deputados eles não podem dar mole. A gente está num momento de oportunidade. O governo não consegue emplacar sua agenda propositiva. Tá aí, não vai. Brigas internas. Os influenciadores cada vez mais radicalizados, como o caso do Felipe Neto, como a Eliane Cantanhede. A imprensa segue nesse discurso aí, parecendo que Bolsonaro continua sendo um presidente, né? Aquele ódio, cada linha que eles escrevem sobre qualquer coisa relacionada a Bolsonaro. É um momento de oportunidade. De falar para fora e mostrar, olha o que a gente estamos defendendo. Olha o que esse desgoverno está fazendo. Olha o caso do ministro das Comunicações. Cara, a gente avisou, vocês foram enganados. Infelizmente foram enganados, mas dá pra gente consertar. Ano que vem já vamos ter novas eleições. Olha que interessante também. Grandes doadores do PT ganharam o convite para a festa da posse do Dilma. É mais do que justo, né? O cara doou, os grandes doadores não ganham um convitezinho pra ir na festa? Pô, tá de brincadeira, né? E aí, eu tinha encontrado essa lista, essa tinha sido divulgada semana passada, só que a matéria que eu tinha visto na Veja tava só em imagem. E aí, o Poder 360 disponibilizou em PDF, aí eu transformei de PDF pra Excel, pra botar na tabela, pra olhar algumas... Porque eu tinha dado uma folheada, e além do nome da pessoa, falava de onde que a pessoa era. Se era de algum país, se era empresário, se era de alguma embaixada, se era da imprensa. E eu falei, pô, eu quero ver, porque eu vi uns nomes interessantes. Eu vou mostrar pra vocês já depois disso. Aí tava nessa matéria do Poder 360, né, em PDF. Governo recua e divulga a lista de convidados de coquetel da posse. Foi no dia 2 que divulgaram. E aí, olha que interessante. Fui lá olhar os grupos de imprensa. Globo, Brasil 247, CNN, Estadão, Folha, UOL, Band, DCM, o DW, O País, Opera Mundi, Record, Reuters, Revista Fora, SBT, The Guardian, The New York Times, Veja e Washington Post. Você olha aí, você soma todos, dá 40. Talvez tenha outro grupo de imprensa aí, mas um pouco menor. Os grandes grupos aí, basicamente todos listados. Agora, olha o privilégio. Pessoas ligadas ao Grupo Globo, os que estão divididas ali na tabela em Globo News, o Globo, TV Globo e Valor Econômico, 12 pessoas. Quem tem moral tem, hein? Quem tem moral tem. Aí, nós vamos pegar o Brasil 247 é um veículo de esquerda, 4. Aí o próximo veículo é a CNN, Estadão e Folha, empatados com 3 cada um. 3. A Globo, 12. O Poder 360 tinha até soltado aquela nota, né? Governo Dilma, 108 entrevistas. A turma tá sendo bem tratada. Isso aí ninguém pode negar. Ninguém pode negar. Engraçado que o cara da Veja é o Matheus Leitão, que vai, não sei se representa muito bem a Veja. É basicamente mais um aí com a mesma narrativa da Globo. Aí tem os nomes. A lista completa vocês conseguem achar. Tem 3.000 e poucas pessoas. Dá pra achar e colocar na tabela. Vocês ficam lá brincando, etc e tudo mais. Aí veja que interessante. Falando sobre a imprensa. EBC, a imprensa do governo. Indicado para EBC, defende tratar impeachment como golpe em rede estatal. Se depender de mim, vai continuar falando que foi golpe, gostem ou não gostem. Agora, a linha editorial da empresa, a gente tem que discutir melhor. Estou falando de caráter pessoal. Nós teremos que discutir melhor com a diretoria. Para mim foi golpe. Essa é a turma que está assumindo aí. Se a direita se organizar, tiver uma oposiçãozinha, a coisa avança. Que esse papo aí de golpe, ele não cola. Não cola. Só informação.
aquela história da linguagem neutra, da EBC, partiu da primeira-dama. Essa senhora, eu digo assim, né? Se a direita quiser brincar, eu não acho que é uma pessoa pra ficar de confusão. E eu temo estar certo. Não acho que vale a pena ficar de brincadeira, etc, tudo mais. Da mesma forma que alguns setores ligados a outros poderes, eu acho que vale a pena dar uma acalmada. Essa senhora também. E aqui para fechar um pouco sobre a imprensa no Brasil. Opa, não, tem outra aqui. Aí fecha. Olha como são as coisas, né? O Globo tem lá os seus artigos diversos de opinião que convida algumas pessoas para escrever. O Globo abriu espaço para o senhor Eugênio Aragão, que é o deputado do PT durante o período eleitoral. O senhor Eugênio Aragão. O senhor Eugênio Aragão, ele escreve um texto que ele comenta sobre a Suprema Corte Brasileira, mas o texto, na verdade, é sobre a PGR. Ele diz que o destaque que o Supremo recebeu, na verdade, é a culpa de uma inação, uma inoperância da PGR. Aí a conclusão é sensacional. Com a eleição do Dilma, um novo PGR vai assumir. E é previsível que o Rio volte ao seu leito normal. Agora vai funcionar. O Aras não presta. Essa autoridade vai retomar para si o protagonismo nas investigações, dando a outros setores do judiciário, né, a capacidade plena de voltar para o normal. Para a escolha do novo procurador, o presidente da República consultará os mais diversos atores sociais a fim de tomar a decisão. E, tudo voltando à normalidade, o Estado democrático de direito deixa de ser ameaçado como foi durante todo o governo Bolsonaro. Quando eu digo que as indicações que Bolsonaro fez, elas podem não ser perfeitas, mas elas destoam demais. 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 E essas indicações, elas fizeram algumas mudanças grandes. O Aras fez algumas mudanças profundas na estrutura aí do MP. Essa simples questão aí de acabou esse negócio de força-tarefa, vamos criar agora uma hierarquia, né, um fluxograma bonitinho, vamos aqui através das GAECOS, só isso daí já acalma a coisa, acalmou demais, de modo a se falar, cara, não dá pro juiz falar assim, vai lá e faz, como o Moro fazia, vai lá e faz, como é que foi que expediu isso daí? Ninguém, foi o Moro, é o Moro, né, é o russo, falam que era russo, tá lá no chat. Então assim, muitos absurdos aconteceram, isso aí acontecendo no Brasil também, né, mas são problemas um pouco mais complexos. Mas por mais que a imprensa fique aí batendo nessa tecla, né, continua batendo em Bolsonaro, você vê que outros setores já começam a colocar o dedinho. Discurso de defesa da democracia começa a se esgotar. Não está colando mais. Se o Marcos Duval não aparecer com uma nova história aí, cara, tá sem graça, tá chato já. E aí, o desgoverno vai fazer o quê? Já teve eleição da presidente da Câmara, o Congresso já começou. Mas e aí vai fazer o quê, bicho? Fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. E no meio disso daí, dessa confusão, de apresentar propostas, de trabalhar, o que é que o Dilma tá fazendo? Tendo que lidar com brigas internas. O fogo amigo dentro do governo do Dilma. O Santo saiu ontem, às 6h01. A data de atualização ficou errada, ele tá 3 de fevereiro, mas tá errado. Ela saiu ontem, essa nota. Os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, acho que eu falei desenvolvimento regional no início do vídeo, né? Desenvolvimento agrário, estão em guerra por cargos. É que as duas pastas foram desmembradas por Lula. No governo Bolsonaro, havia apenas o Ministério da Agricultura. Aí é o que eu falo para vocês. Gente, diversas notas que saem da imprensa, assim, né? Tem rabo de plantada, tem cheiro de nota plantada, tem, sei lá, pelugem de nota plantada, late igual nota plantada, mas é um cachorro. Não é nota plantada, é um cachorro.
Aí após sair aquela nota de ontem, na Veja, hoje de manhã, 5 da manhã, a Veja diz que tá rolando fogo amigo. E o que é que diz o Estadão? Paulo Teixeira resiste a ampliar indicações do Ministério da Agricultura à Conab. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, resiste a aceitar indicações do ministro da Agricultura para as principais diretorias da Conab. O mapa esperava ter pelo menos 2 indicações, mas participará da escolha apenas do diretor de Administração e Finanças em conjunto com a Fazenda. Aliados do ministro Carlos Fávaro avaliam que a decisão pode estimular a bancada ruralista a derrubar a transferência da Conab da Agricultura para o MDA. Paulo Teixeira minimiza. Fávaro e eu estamos dançando de rostos colados. Não tem fogo amigo, somos amigos. É brincadeira, pô. É brincadeira. Aqui já quer jogar confusão pro outro. A imprensa, a política muitas vezes funciona assim. Muitas vezes funciona assim, né? Um jogando pro outro, não, tá tudo bem, esquece isso, deixa disso. Não tem briga não. Outra que está aqui, ó, a insatisfação do PSD com o Ministério de Minas e Energia. O PSD tá insatisfeito. E o PSD talvez ganhe mais um ministério. A insatisfação do PSD, deflagrada pouco antes da eleição do Pacheco, envolveu também o Ministério de Minas e Energia, chefiado por Alexandre Silveira. Aliado de primeira hora de Pacheco, Silveira não tem atendido a pedidos por cargos, reclamam os coleguinhas. O ministro se justificou dizendo que está há um mês na pasta e que a prioridade são as indicações técnicas. Os técnicos do PT, essa que é a prioridade dele, sem sombra de dúvida. O que o PSD quer no final do dia é mais cargos. Segundo escalão, terceiro escalão, autarquias, diretorias, tudo mais. Aí veja, semana passada saíram algumas notas falando aí da briga que teve entre o Alcolumbre e o Rueda no União Brasil, mas as notas diziam que o clima estava resolvido. E o Alcolumbre falava que não ia deixar o partido. Agora parece que a coisa vai mudar um pouco. Está mudando. A sede do Alcolumbre está praticamente fechada. Avalia aí para o PSD do Kassab. Olha só. Alcolumbre não perdoou seu entreveiro com a direção do União Brasil, em especial não perdoou o Rueda, que reclamou de sua atuação na reeleição do Pacheco. Alcolumbre negociou cargos no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e em outros espaços do governo com senadores de outra legenda, em detrimento dos seus correligionários. Para a turma do União Brasil, nada. Chupem dedo. Para os amigos do Alcolumbre, aí não falta cargo. União Brasil ia ter 3 ministérios, tem 2, que é o Juscelino e a Daniela, já envolvido em baitas confusões. Esse é o grande espólio do Bivar. E a indicação do Alcolumbre é do PDT, é o Valdez Góes. Ou seja, não é o ministro da União Brasil, é o ministro do Alcolumbre. Ainda perdeu. Baita negócio, hein? Baita negócio esse aí do Bivar e do Alcolumbre. Baita negociadores. E o Dilma vai fazer o que agora? Vai tirar do Alcolumbre? Vai fazer o quê? Vai derrubar o ministro agora, sem motivo? Só para deixar claro que ele que manda e é cargo pela governabilidade? Tá meio feio, né? Aí o Bivar tá aí, né? A matemática do Bivar é sensacional. Eu não sei se tá nessa nota ou é na outra. A matemática do Bivar é sensacional. A matemática do União Brasil nas negociações com o governo Dilma. Essa aqui mesmo. Olha a matemática do Bivar. O União Brasil ganhou um valor estratégico. Diante da configuração atual, pode assumir o papel de fiel da balança no parlamento. Pode mesmo. Apesar de abrigar uma ala bolsonarista, a legenda controlada pelo Bivar, com quem Lula mantém boa relação, é formada por uma maioria independente. Na Câmara, por exemplo, são 20 declaradamente opositores. De 59, 20 é oposição total. 5 são governistas. 5! E 34 flutua, né? Entre sim ou não. Pessoal, em tese, o Dilma deu 3 ministérios para ter União Brasil na base. O Dilma tem 5. 3 ministérios por 5 deputados. Tem alguém enganando alguém nessa história. Tem alguém enganando alguém. Algo errado não está certo. E tem outra informação interessante. Se todos os congressistas ligados aos partidos de esquerda e aos 3 de centro-direita, já contemplados na aliança do petista, MDB,
PSD e União Brasil, de fato apoiaram o presidente, ou seja, os 59 deputados federais do União Brasil apoiaram Dilma, todos do PSD, todos do MDB e todos de esquerda, o PSOL tem que votar junto. Se todos apoiarem, o governo pode contar com 287 votos. Isso não é muito. Não é muito. Isso não aprova uma PEC. PEC são 308. Numa votação de uma lei complementar, você precisa de 257 votos mesmo, não é maioria simples, você precisa de 257 votos. Se o quórum não tiver completo, alguém estiver passeando, estiver em casa, às vezes não fecha. E no Senado você só tem 47. Você não bate 81. Mas como você viu que o Pacheco teve uns 49, talvez tenha uma base. Ou seja, o Dilma, ele vai continuar de papinho com alguns outros partidos. A imprensa já comenta sobre isso. Ele vai para cima dos republicanos, ele vai para cima do PP, ele vai para cima também do PL. A gente vai falar do PL já já. Parece que já tem até um número de quantas ovelhas desgarradas nós teremos. Só que veja, ó, base fluida será teste para Lula 3 na Câmara e no Senado. Só 2 parágrafos da matéria. O deputado Mendonça Filho, ele até comentou sobre ele ontem, entrou aí com um PDL contra a criação da Procuradoria da AGU. O Mendonça Filho considera que o governo não tem um número fechado de parlamentares que atuarão junto ao Dilma em todas as votações. Hoje é uma base frágil, minoritária e inconsistente. Haverá dificuldades, segundo ele, de atingir o quórum de lei complementar para uma votação dura de temas econômicos e ideológicos. Ou seja, se for tentar fazer alguma maluquice no âmbito da economia, eu acho que não vai passar. Se for tentar fazer alguma maluquice no âmbito teológico, eu acho que também não passa. Isso é um bom sinal. Se a oposição organizar, a coisa anda. O analista da CNN também acha que o Dilma não vai ter a vida tão fácil assim, né? O governo Dilma terá margem pequena para aprovar emendas no Senado, diz especialista. Assim eu espero. Nada que for realmente prejudicar o Brasil merece ser aprovado. E aí o PL tem que ficar de olho. Segundo mapas dos líderes do PL, 25 dos 99 deputados já trabalham para aderir ao governo, em troca, claro, de cargos e influência. São congressistas sem vínculo com o bolsonarismo, que integram o chamado PL Raiz e não estão dispostos a passar os próximos 4 anos na oposição, que é como o PL se coloca oficialmente. Figuras como o baiano João Bacelar, que apoiou os governos Dilma, Temer e Bolsonaro, e que em uma reunião recente da bancada disse que não podia ficar na oposição porque nem sabia como era isso, nunca ficou contra nenhum governo. Esse caso aqui eu fico bem triste. Eu só apoiei 4 candidatos nas eleições passadas. 3 deputados federais. Um deles era o André Porciúncula, da minha Bahia. Se não fosse o Bacelar, André Porciúncula seria um deputado. Eu duvido que o André Porciúncula estaria negociando cargos, negociando influências, emendas para compor a base do Dilma. É de doer, velho. Foi poucos votos. Foi no final da contagem o Bacelar passou o André. Eu fiquei, meu Deus do céu. Mas tá aí. Mais uma razão para os deputados da direita manterem um discurso coeso, pé no chão, humildade, conversando com a galera. Não procurar confusão. Porque às vezes rola uma confusão dessa de internet, uma lacrada, e o deputado fica mal visto, mal falado, sabe? Fica aquele negócio meio tóxico, ponto. Vamos não colocar esse cara não, esse cara é problema, esse cara vai dar problema pra gente. O deputado não é mais um influenciador digital. Eles não podem agir dessa forma. Eu acho que os últimos 4 anos foram um grande ensinamento, grande mesmo. E eu acho que a população tá aprendendo isso. Se você vê as críticas ontem, teve uma crítica assim, o cara falando, cara, deixa disso. Foi deputado, foca em trabalhar. Até gente que chegou, rapaz, com os 2 pés, uma voadora assim no meio da caixa do peito. Falei, eita, o povo tá com sangue no olho, o povo quer que realmente o deputado trabalhe. Rogério Marinho, nosso candidato, né, à presidência do Senado, infelizmente não levou, mas chega aqui comentando uma coisa que é, no mínimo, muito engraçada. PT sendo PT.
Planalto aceitou recriar Funasa para eleger o Pacheco. Um dos grandes reclamões da questão da Funasa era o PSD. Estava reclamando, acabou a Funasa, meus cargos, minha vida, né? O MDB também reclamando. E o desgoverno, foi o desgoverno que acabou com a Funasa. No segundo dia de governo, eles acabaram através do MP. Aí a estratégia agora é o seguinte, eles vão deixar a MP caducar. Caduca aí. Aí quando a MP caducar, a Funasa volta. Porque se colocar em votação e derrubar na votação, vai ficar meio feio, né? Ou então capaz de aprovar e aí realmente acabar. E vai ser mais complicado ainda. Melhor deixar caducar. Já pensou? Com certeza, todo mundo ia tirar onda, né? Falar, aí, ó, Dilma já perdeu uma votação. Ou então não, acabou a Funasa de vez. Então vai deixar a MP caducar. Um governo sem, sabe? Sem... Já me faltou a palavra agora na cabeça. Enfim, né? Nossa, o que eu quero falar? É quando o cara ele não mantém uma linha, sabe? Vem de um jeito e agora muda. Chamente maleável, mas não é isso. Enfim, a palavra me fugiu da cabeça. Dá tempo de comentar aqui rápido um pouquinho sobre a agenda. Vou comentar depois dessa agenda internacional, porque eu queria comentar isso aqui no vídeo ontem, não deu tempo. Pular aqui para falar questões ligadas à economia, falar de Bonorinho, falar de Brasil, falar também de Austrália. Aqui era para conectar com o tema anterior. Veja só como são as coisas. Esse daqui deve ser um dos 20 deputados do União Brasil que vão fazer oposição ao Dilma, o Nicoletti. Ele é do União Brasil de Roraima. E ele pede que os garimpeiros sejam tratados com dignidade. Acho que nada mais do que justo. Ele encaminhou um ofício para o Dilma pedindo isso. E falou, em Roraima, a economia sempre girou em torno do garimpo. Por isso, desde o início do meu mandato, defendo a regularização da mineração para que ela possa acontecer de forma correta. E sobre essa questão, gente, que envolve mineração, e não só mineração, mas o pós, porque grande parte aí dos minerais, eles depois vão ser refinados, né, e vão ser utilizados aí em manufaturas ao redor do mundo, né, em parques industriais. O Dilma, ele se elegeu falando que ia reindustrializar o país. Vou reindustrializar o país. Tinha esse gráfico aqui ontem, estava circulando na internet, é de 2018, tem um tempinho, mas mesmo assim. Você vê aqui, ó, a América Latina representava 5% de todo o planeta. E quando você olhava para a América Latina, o Brasil estava atrás do México. Será que o BNDES tem que ser utilizado para ajudar a Argentina ou para ajudar a economia local? E pegando... Não é pegando esse gancho ainda. Continuando na questão eu vou voltar para a mineração. Estamos fabricando mais coisas aqui em Queensland. Feito em Queensland, não no exterior. Essa senhora, essa Anastácia, é a governadora aqui do estado. É do PT, gente. PT australiano. Partido Vermelho. PT. Esquerda. Você entra no Twitter dessa senhora, é só falando geração de emprego, geração de trabalho, elogiando prática de esportes. Tem uma postagem ou outra aí mais ideológica? Tem, mas é pouquíssimo. Até isso, a esquerda brasileira é uma piada. Até nisso. Você vê, ó, grandes notícias para os trabalhadores de Mary... Não sei nem como chama essa cidade. Por mais de 150 anos, eles construíram trens para Queensland. E hoje pedimos a eles que construam mais 65. No Brasil, o ministro do Dilma, o filho do Renan, o Renanzinho, não quer construir a Ferrogrão. Uma história pra lá de estranha. A gente já comentou esse vídeo. Pra lá de estranha. Aqui em Queensland, não só continua desenvolvendo linhas férreas, como novos trens. O trem também é um dos meios de transporte do dia a dia da população. Não é metrô, é trem. O pessoal pega para um lado e para o outro. E o Brasil, não, isso aqui é a esquerda. Até isso, o Dilma é uma piada. 11.800 empregos foram criados em Townsville no ano passado. A taxa de desemprego caiu para 2,3%. Vamos voltar para a primeira matéria do vídeo. A cidade do ministro tem 6,7% das pessoas com ocupação. Menos de 7% tem ocupação. Em Townsville, 2,3% estão desempregadas. Olha a discrepância. Sendo que os salários em Townsville, meu amigo, são bons. E sabe o que é que movimenta a região de Townsville?
mineração. Aí volta lá pro Nicolete. Por que o Dilma não ajuda nesse processo? Pô, vamos aqui, vamos ver. O governo Bolsonaro apresentou o PL 191 em 2020, que visa sobre a possibilidade do Brasil minerar e, com isso, não só ajudar a indústria nacional, ajudar nessa transição energética que eles tanto falam, ganhar um dinheiro com isso, e tornar o Brasil também autossuficiente. Autossuficiente em diversas coisas, como fertilizantes. Isso aqui, você vê até a comparação entre esquerdas. O Brasil tem o que existe de pior representado no PT. Bolsonaro sabe disso. Estava lá no evento falando, não vejo com bons olhos o futuro da economia. Acho que ele comentou isso aqui no vídeo de ontem, se não. Efeito Lula, Estados Unidos, derruba a bolsa e dólar sobe quase 2%. Por quê? Por causa das falas do Dilma. Absurdas, atacando o Banco Central, diversas coisas. Ibovespa termina a semana em queda de 3,27%. Dólar tem valorização de 0,64. Brasil perdeu o posto de melhor emergente de GXP. Essa nota é do dia 3. 34 dias de governo. E o Brasil já perdeu o posto. Em 34 dias de governo. Olha isso aqui. Olha esse levantamento. Só quero falar de um estado, o Maranhão. O estado do ministro e do ex-governador e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Flávio Dino. No Maranhão, tem 529.208 pessoas com emprego de carteira assinada, segundo o levantamento do Poder 360. Porém, pessoas que recebem o benefício do Auxílio Brasil, 1.100.451. Temos o dobro. Temos mais do que o dobro. Auxílio é importantíssimo. Quem precisa, meu Deus, o auxílio para quem precisa é realmente, não é um auxílio, né? É um presente de Deus muitas vezes. É diferente entre comer e passar fome. Mas, pessoal, no mínimo, eu acho que o Brasil deveria mirar uma proporção tipo Santa Catarina, ó. 2.300.000 tem emprego de carteira assinada e 186 mil recebe auxílio. Olha essa proporção. 20 vezes menos, basicamente. Não, então, desculpa. Umas 15 vezes menos. 15, 14 vezes menos. Você vê os estados que têm problema de emprego. São estados historicamente controlados pela esquerda. Acho que é isso que a população tem que conhecer. Olha o que está acontecendo. São dados reais da realidade. Aí vem essa nota. O desgoverno está querendo mexer no marco do saneamento. Quer mudar as funções da ANA, que é a agência reguladora aí de água. É ligada ao saneamento. Eu não lembro agora o que significa a sigla ANA. Ceará fecha parceria com a empresa para aporte bilionário em saneamento. A AGEA fechou aí, né? O Ceará fechou parceria com a AGEA, que deve investir 2,6 bilhões de reais em saneamento básico no estado. As obras devem beneficiar mais de 1 milhão de pessoas em 17 municípios cearenses. Isso daqui é graças ao Marco Legal do Saneamento, que é graças a Jair Messias Bolsonaro. O governo estima gerar 4 mil novos postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Quando o Marco do Saneamento tiver a 1.000, rodando todo o país, a quantidade de emprego gerado, direto e indireto, meu amigo, graças a Bolsonaro, as grandes reformas estruturantes, elas demoram um pouquinho para acontecer, para ganhar atração, né? Pegar fôlego mesmo e começar a avançar. Não um governo de imediatismo, só fazer umas coisinhas aqui, olha o que eu estou fazendo. Não, é pensando no Brasil a longo prazo, desenvolver realmente o país. Os municípios que serão atendidos têm em média 30% da cobertura de esgoto sanitário. A expectativa é que esse número dobre e alcance a universalização até 2033, conforme previsto no Marco Legal do Saneamento, graças ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Só para encerrar o vídeo, você já passou aqui de 1 hora. A turma do Dilma está na dúvida, não sabe o que fazer, tem medo de expor as vísceras de Bolsonaro e ele acabar sendo preso. E se Bolsonaro acabar sendo preso, ele vai virar um Marte. E sabe o que mandou Marte? Pensa o seguinte: não foi Lula que venceu, foi Bolsonaro que perdeu.
Foi todo mundo contra ele. Eles demonizaram o Bolsonaro por 4 anos. Gente, a imprensa não vai conseguir demonizar ninguém. 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 Do jeito que eles conseguiram demonizar Bolsonaro. Foram 4 anos sem parar. Coisas assim absurdas aconteceram. Bolsonaro preso. Aí junta toda a vitimização, que não é só uma vitimização qualquer, na verdade só expor uma perseguição, junto com o apoio de Bolsonaro a uma pessoa, e vai herdar todos os espólios de Bolsonaro. Meu amigo, pra um candidato desse perder, não sei se tem como, né? No Brasil a gente sabe como são as coisas. Sempre pode acontecer, né? Algo e melar os planos. Mas o PT teme isso. E é um temor real. Um temor real. Perseguir Bolsonaro talvez não seja o melhor dos caminhos. Mas a turma autoritária que tem no PT e tem outros locais, no que depender deles, Bolsonaro tá preso. Olha isso aqui. Kim Kataguiri, do MBL. Ao somar a reunião de Bolsonaro com Marcos Duval, Daniel Silveira, a minuta do decreto encontrado com Anderson Torres, com o próprio Bolsonaro divulgando notícias falsas e tudo mais, para mim, estão dadas as provas para que Bolsonaro seja processado, condenado e preso. É aquele julgamento que já está sentenciado. Não cola, né? Aqui tá os links do vídeo de hoje. Depois a gente comenta do caso lá do embaixador que criticou o Dilma, gostou ligado aí a Venezuela, Cuba, esses países. Tem uma coisa também do MST. Isso a gente deixa pra amanhã. Mas tá com saudade um pouco de falar de um pouco aí de Bolsonaro. Legado do Jair. Jair faz falta, né? Fala a verdade. Jair podia voltar pro Brasil. Voltar, criar umas confusões aí, falar com o povo. A política sem o Jair não tem a mesma graça. Mas enfim. Por hoje fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. Compartilha esse vídeo, o dedo não vai cair. E com fé em Deus, estarei de volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!